A lista dos prejuízos causados por vandalismo dentro do condomínio é grande. São casos de extintores descarregados, paredes grafitadas e carros riscados na garagem. Mais recentemente, grupos de jovens moradores combinam pelas redes sociais invadir festas e promover bagunça nas áreas comuns. Atitudes pacíficas, porém firmes, são as principais recomendações para combater essas ações. Não deve haver omissão diante de atos de depredação e violência gratuita, ainda que praticada por crianças e adolescentes. Pois, se há prejuízo, alguém deve responder por ele e, em condomínio, na ausência do culpado, responderá o síndico e toda a comunidade. Imagens gravadas servem como prova. É preciso buscar provas. Alguém que tenha visto e que aceite testemunhar, sabendo que, muitas vezes, um morador não quer se indispor com o outro. Muitos são os pais que não aceitam que seus filhos estejam praticando qualquer coisa errada. As imagens gravadas tanto podem servir para mostrar aos responsáveis o que de fato aconteceu, como servem também em juízo. Quando as imagens comprovam a culpa, é preciso encaminhar advertência e, em caso de recorrência, multar. Antes de chamar a polícia e entrar na justiça, deve-se conversar com os pais, alertando-os com firmeza que os próximos passos podem ser estes. Mas, dependendo da gravidade, deve-se levar o caso à polícia. O enfrentamento é fundamental para que vandalismos não venham a se tornar corriqueiros pela impunidade. Promova campanhas educativas para falar sobre vandalismo. Mostre que está atento ao problema. Informe constantemente que o condomínio está trabalhando para garantir o bem-estar e o conforto dos moradores, apresentando as áreas de lazer e comuns e obras de melhoria. Ocupe todos os lugares com atividades, ilumine e coloque segurança circulando. Consulte as crianças e jovens para saber sobre projetos do interesse deles. Puna. A punição deve existir sempre que os jovens forem flagrados cometendo vandalismo. Os pais devem ser comunicados e receber advertência e multa. A aplicação dessas sanções deve ser feita via comunicação impressa, encaminhada de preferência pela administradora. Esta deve ser objetiva e clara, relatando o local, data e hora do ocorrido, o ato em si, o item com base no regulamento interno ou na convenção, além da existência de testemunha ou provas se houverem. Comunique toda a ocorrência de ato vândalo aos moradores, sem citar nomes, mas alertando para as sanções previstas, inclusive a obrigatoriedade de ressarcimento do prejuízo. Deve estar claro para a comunidade que não ficarão impunes. Intervenha nos casos de agressões entre vizinhos ou entre estes e os funcionários sempre que for necessário. A omissão pode servir para fazer o problema se agravar. Chame a polícia se for preciso. A polícia não deve ser descartada em casos de problema mais sérios, como agressões físicas a funcionários ou entre condôminos e ameaças com armas, mesmo que ocorram dentro das unidades. Encaminhe os funcionários para treinamentos de segurança condominial para que saibam como agir e a identificar quais são os casos que mereçam ou não ajuda policial. Mas a medida deve ser tomada apenas como último recurso, depois de esgotadas todas as tentativas através do diálogo.